Olá, hoje venho falar sobre as duas alianças. As alianças feitas com o povo de Israel no Monte Sinai e a aliança feita através de Jesus Cristo. Começando pela antiga aliança, sabemos que Deus tirou um povo do Egito e posteriormente levou esse povo a acampar aos pés do Monte Sinai. Acampados aos pés do monte, Deus chama Moisés e algumas autoridades, faz com que Moisés suba ao monte e ali faz com, através de Moisés e dos líderes, uma aliança com uma nação, a nação de Israel, como está escrito em Êxodo 19, versículo 5, que diz assim: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ou seja, se eles, povo de Israel, guardassem a aliança de Deus, eles seriam o tesouro pessoal de Deus dentre todas as nações. E essas alianças vieram através das leis também. Deus ali no monte deu leis para que aqueles povos cumprissem. Essas leis estão nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então essa é a chamada Antiga Aliança. Nessas leis estão leis civis, leis econômicas, leis sociais e também estão leis físicas. Passado esse tempo em que a nação de Israel cumpriu a aliança de Deus dada no Monte Sinai, veio uma nova aliança através de Jesus Cristo. Ou seja, a antiga aliança durou de Moisés até Jesus. Vindo Jesus, morreu na cruz, como todos nós sabemos, e na morte de Jesus foi abolida a antiga aliança, foi abolida a lei. Jesus Cristo destruiu em seu corpo aquelas leis que prendiam a nação de Israel. E, subindo aos céus, entrando no tabernáculo de Deus, entregando seu próprio sangue neste tabernáculo, Jesus fez com aquela nação de Israel uma nova aliança. Como está escrito aqui no livro de Jeremias. Vamos ler um pouco. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Então veja aqui, na nova aliança feita entre Deus e a comunidade de Israel, as leis seriam postas no coração das pessoas e não mais dentro de uma arca. Ora, se as leis da nova aliança são postas dentro do nosso coração, isso significa que nós somos hoje, cada um de nós, um tabernáculo de Deus, porque as leis de Deus só podem ficar guardadas dentro de um tabernáculo. Na antiga aliança, quando um gentil queria fazer parte, agora falando sobre nós gentios, quando um gentil queria fazer parte,
ele tinha que fazer uma marca no corpo dele, a chamada circuncisão, que era uma marca no órgão genital do homem. No caso da mulher, ela teria que ser casada com um hebreu ou com alguém que fosse circuncidado. Na nova aliança, nós, gentios, entramos da seguinte forma: também por uma circuncisão, mas não uma circuncisão feita em nosso corpo, e sim uma circuncisão feita em nosso coração pelas mãos do próprio Jesus. A circuncisão na antiga aliança poderia ser feita por alguém que fizesse parte da comunidade de Israel, e essa pessoa circuncidada, a partir desta circuncisão, faria parte da comunidade. Hoje a circuncisão, na nova aliança, é feita pelas mãos do próprio Jesus. Então essa é a diferença essencial da nova aliança com relação à antiga. A nova aliança nos leva a coisas espirituais, nos leva a pensar nas coisas espirituais. A antiga aliança foi uma aliança que trouxe leis terrenas para que aquele povo cumprisse, e era uma aliança passageira. A antiga aliança, ela teve seu tempo de duração até a vinda de Jesus. Vindo Jesus, a validade dessa aliança terminou, porque Jesus anulou essa antiga aliança e suas leis na cruz, para que em sua ressurreição, levando seu sangue, como eu falei, diante do altar de Deus celestial, do tabernáculo celestial, mas não mais de um tabernáculo terreno, ele fizesse conosco essa nova aliança. As leis da antiga aliança, tudo aquilo que estava sob a antiga aliança, foram anulados na cruz, foi invalidado por Jesus, e gradativamente vai sendo desfeito até a vinda do Senhor, quando toda aquela antiga aliança será desfeita. Então, era isso que eu queria falar sobre a nova aliança e a antiga aliança, um pouco, para que nós possamos entender. Esse é um assunto extenso, não dá para falar sobre esse assunto apenas em um vídeo, então espero que com a graça de Deus eu possa fazer mais alguns vídeos falando sobre esse assunto. Obrigado, Deus abençoe a todos.